Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do curso livre de Marketing de Serviços em Comunicação do IDP. Foi uma longa jornada nessas aulas que nós tivemos. Na aula passada, a gente tratou especificamente sobre comportamento, então nós vimos aí sobre como que ocorre aí o comportamento de adoção de um serviço, as etapas do comportamento do consumidor de serviços, na pré-compra, no consumo, na pós-compra. Então, como que ocorre esse fluxo, né, do comportamento do consumidor de serviços. Vimos os fatores de influência no comportamento de compra, então os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos que influenciam, que impactam no comportamento de compra. A gente viu alguns tipos comuns de comportamento de compra, né? Então, compra habitual, busca de variedade, a redução da dissonância cognitiva, que é aquele sentimento de conflito entre pensamento e comportamento, e as compras mais complexas, como elas se dão. Então, com base nisso, a gente entrou nos diferentes modelos de tomada de decisão que impactam na tomada de decisão de compra. Então, a gente viu o modelo racional de decisão, que é um modelo para compras complexas, para compras que têm um forte impacto a longo prazo. Vimos o modelo comportamental de decisão, que é um modelo que é o mais usual, que é o modelo que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, principalmente para tomada de decisão de compra. Vimos o modelo incremental de decisão, que também pode ser utilizado em questão de tomada de decisão de compra, mas de uma maneira geral, buscando experimentar, né, ter diferentes experiências para colaborar numa tomada de decisão. E também vimos rapidamente o modelo político, que também pode se relacionar a uma tomada de decisão de compra, mas quando é uma decisão coletiva que envolve grupos, indivíduos e instituições diversas que acabam levando em consideração outros fatores, não apenas o fator do objetivo de compra, e sim outros fatores relacionados aos interesses diversos desses grupos, desses indivíduos e dessas organizações ou instituições. Então, a gente viu como que isso se relaciona aí na coordenação dos processos, do fluxo de tomada de decisão, em comparação com a congruência
de objetivos. E aí hoje nós vamos nos aprofundar numa visão de transição entre o marketing de serviços e o marketing de relacionamento. E por que é tão importante a gente levar em consideração o marketing de relacionamento em serviços, sejam os serviços de comunicação ou qualquer outro tipo de serviço. Então, a gente vai dedicar essa última aula a essa questão. Quanto ao marketing de serviços, né, e essa transição para o marketing de relacionamento, que é uma transição natural, é fácil da gente compreender como que ela ocorre, né? Em primeiro lugar, a gente tem a questão que a prestação de serviços ela pode ser personalizável. Marketing de relacionamento está diretamente relacionado a isso, a uma personalização. Em produto, você busca entregar um produto que seja a cara do cliente no relacionamento que você tenta construir a longo prazo e muitas vezes tenta personalizar o produto que tem uma personalização um tanto quanto limitada para criar um relacionamento mais afetivo com o cliente. Em serviço, isso já ocorre de uma forma natural, porque os serviços eles são mais facilmente personalizáveis, exatamente porque eles são heterogêneos. Lembrando lá da primeira aula, quando a gente falou das características, dos atributos do serviço, de serem intangíveis, de serem heterogêneos. Então, a possibilidade de customização, de personalização de um serviço, ela é bem maior do que a de um produto, o que leva o marketing de relacionamento a ser mais fácil de ser realizado em serviço do que em produto. Outro ponto importante é que os relacionamentos podem construir fidelização de cliente. A gente já falou isso em aula anterior, sobre marketing ser atrair e reter clientes e como reter clientes é um tanto quanto mais barato e interessante financeiramente para uma empresa do que a atração. E os relacionamentos, eles colaboram para essa fidelização, para essa retenção do cliente. E os serviços, eles têm um contato, promovem um contato mais próximo com o consumidor, com o cliente, do que os produtos, por conta daquela característica do serviço que a gente viu na primeira aula, do serviço ser executado junto ao cliente, ou junto ao cliente fisicamente, ou junto aos bens do cliente, ou junto ao cliente estimulando o cliente mentalmente, ou junto às informações do cliente, mas é sempre junto ao cliente. A maioria dos serviços é realmente junto ao cliente, pessoa física, ou cliente mentalmente, mesmo que não esteja presente fisicamente. Então, os serviços eles já têm essa característica, que é inerente aos serviços, de relacionamento ser mais fácil por ter um contato maior. E a gente já viu essa questão de diferença de contato para diferença de relacionamento, mas o relacionamento demanda um contato não necessariamente demanda um relacionamento. Daí o marketing de relacionamento ser, de certa forma, tão interessante quando a gente trata de serviços. E o que seria esse marketing de relacionamento? A gente trouxe aqui dois conceitos bastante comuns sobre marketing de relacionamento. O primeiro diz que o marketing é o marketing orientado para a realização de relacionamentos fortes e contínuos com clientes individuais. Ou seja, o marketing de relacionamento, ele se volta para a pessoa. É um marketing mais humano e busca uma relação que seja forte e contínua, ou seja, uma relação de longo prazo. Outro conceito traz que a busca da construção de bases para uma conexão de longo prazo entre a empresa e seus clientes. Mais uma vez, marketing de relacionamento é isso: contato, conexão e longo prazo. O que resume bem o marketing de relacionamento é a busca
de um relacionamento a longo prazo entre a empresa e os seus clientes, ou seja, esse relacionamento não se resume aos produtos ou aos serviços, mas sim de uma empresa, de uma pessoa jurídica com um cliente, uma pessoa física. E isso é importante ficar claro. E como que ocorre essa construção de um relacionamento? Nós temos o que nós chamamos de fases do relacionamento. A primeira fase é de conscientização, que é quando há um reconhecimento mútuo como possíveis parceiros de troca. Por que o termo troca? Mercado é troca. Quando a gente fala de mercado, a gente pode substituir esse termo por troca. Então, tudo é uma troca. Quando a gente está comercializando um serviço, nós estamos fazendo uma troca. O cliente está recebendo o serviço e ele realizará um pagamento em troca desse serviço. Então, é um relacionamento de troca. E a primeira fase, essa fase de conscientização, ela vem trazer um reconhecimento de ambas as partes de que a empresa reconhece que ali é um possível cliente e o cliente reconhece naquela empresa uma possível prestadora de serviço. Essa é a primeira fase de conscientização. A segunda fase, chamada de exploração, quando ocorre a avaliação das obrigações, benefícios, custos e da possibilidade da transação. Ou seja, o cliente ele faz essa avaliação cognitiva, né, de o que significaria eu me relacionar com aquela empresa, né? Qual os benefícios que eu vou obter ao me tornar um cliente daquela empresa? Quanto que isso vai me custar? Isso é atrativo para mim, né? E qual a minha expectativa ao me tornar um cliente, né? O que eu espero obter com essa relação de troca. Então, o cliente começa a explorar as possibilidades nesse sentido. Então, ele toma a decisão de experimentar essa atividade que é executada, que é o serviço. E aí a gente entra na terceira etapa, que é a etapa de expansão. A partir da satisfação com a troca, e a gente teve uma aula dedicada a essa questão de satisfação, busca-se expandir ou fortalecer a parceria. Ou seja, houve uma satisfação com a troca. Claro, a empresa tem uma satisfação de ter sido escolhida, de ter esse novo cliente, né, e vai buscar fortalecer essa parceria. E, da mesma forma, a gente já viu que um cliente satisfeito está diretamente relacionado à percepção de qualidade dele e ao julgamento cognitivo dele de custo-benefício, que é aquele julgamento que todos nós fazemos mentalmente, né, de se o custo de consumo foi compensado ou superado pelos benefícios obtidos. Então, o cliente vai optar por expandir essa parceria, por fortalecer essa parceria. E aí, a gente entra na fase de comprometimento, que é a fase mais desejada no marketing de relacionamento, que é a consolidação desse relacionamento, né? A fase mais avançada de interdependência. Então, que o cliente se vê realmente ali como uma parte daquela empresa, como um cliente retido, né? Um cliente fiel àquela empresa, que é o que todas as empresas que focam em marketing de relacionamento buscam. Que o cliente sinta esse comprometimento de enxergar naquela empresa uma relação de interdependência, né? A parte da empresa ser dependente do cliente, todos nós sabemos, mas a busca aí é aquela lei de Pareto, né? A gente tem aí um grupo de clientes que traz a maior parte da renda. E aí é esse grupo de clientes que a gente busca
construir um relacionamento a longo prazo, porque isso traz uma série de benefícios que nós vamos ver aqui no decorrer dessa aula. E a última fase, que é a fase indesejada, é a fase do rompimento, quando o cliente começa a avaliar se está naquele raciocínio de custo-benefício, se está compensando manter, ocorre uma discussão por um motivo de insatisfação entre o cliente e a empresa, e a dissolução do relacionamento. Hoje mesmo eu vivi uma experiência de essa fase de rompimento. Eu me considero um cliente em relacionamento com a Samsung. Então, os meus últimos celulares, já faz algum tempo que eu não uso iPhone e tenho celulares da Samsung. E o meu celular quebrou há 2 dias atrás, eu levei na autorizada da Samsung para consertar. Me pediram 48 horas para realizar o conserto, então marcaram de hoje à tarde eu ir buscar o aparelho. E ao buscar o aparelho não está pronto. E fui informado que a peça necessária para o conserto está em falta. Então, há 2 opções nessa situação. Ou o atendente mentiu para mim que ia ficar pronto em 48 horas, sabendo que não ia ficar pronto. Então, ele sabia da falta da peça necessária e sabia que não ia conseguir entregar em 48 horas. Ou eles têm um sério problema de gestão de estoque dessas peças e não tinham conhecimento de que faltava a peça no estoque, se comprometeram a entregar em 48 horas e não conseguiram cumprir o prazo. Então, hoje eu fui informado que pode se demorar até 5 dias úteis para ser entregue. E se eu soubesse dessa demora, eu poderia ter optado por levar para consertar em outro estabelecimento que não fosse ao serviço autorizado. Então, há uma série de lojas que consertam celulares, até mesmo na Feira dos Importados, tem dezenas de boxes que fazem esse serviço pelo mesmo preço, às vezes até um preço mais barato, e eu teria o celular no mesmo dia. Eu optei por levar na Samsung por uma questão de relacionamento, por uma questão de segurança, de confiança, típica dessa relação, de troca, de relacionamento. E hoje eu tive a experiência dessa discussão que me leva à avaliação desse relacionamento e talvez uma possível dissolução desse relacionamento. É claro como que isso ocorre. Lá atrás eu passei pela fase de conscientização, então de fazer a comparação com outras marcas, na de exploração e na de expansão de relacionamento, ao trocar por outros aparelhos da mesma marca, e o início de um comprometimento que agora começa a ser questionado. Esse é o grande problema, né, que não depende apenas do marketing, mas que tem um impacto significativo na organização. E quais são as razões da gente investir em marketing de relacionamento quando se trata de prestação de serviços? Primeiro, que a gente tem hoje uma democratização da tecnologia, ou seja, com raras exceções, quando há um surgimento de uma nova tecnologia que envolva a prestação de serviços ou questões híbridas de produtos e serviços, essa tecnologia ela não fica por muito tempo restrita a uma única empresa. É muito fácil com que se realize o que a gente chama de engenharia reversa e se desenvolva a mesma tecnologia ou tecnologia similar para que outros concorrentes possam oferecer produtos ou serviços com a mesma tecnologia. Então, você não consegue hoje, em alguns raros mercados, concorrer por tecnologia, se destacar no mercado
por ter uma tecnologia superior à sua concorrência. O alcance da tecnologia, ele é muito rápido. Você faz um lançamento de algo inovador e isso é rapidamente correspondido pelos concorrentes, né? A questão do padrão de qualidade dos produtos também tem se alcançado, até mesmo nos produtos de baixa qualidade, comparado com os produtos de alta qualidade. Ultimamente, a distância entre a qualidade desses produtos tem se diminuído bastante, né? Principalmente quando a gente fala de percepção de qualidade pelo cliente, né? Um cliente que tem um uso comum, ele, quando pega um notebook, por exemplo, que eu falo notebook porque é mais fácil de fazer essa comparação pela tangibilidade, né? Para o uso comum, o uso de navegar na rede mundial de computadores, de utilizar pacote Office, que é o uso mais comum das pessoas, um computador de R$ 1.000 ou um computador de R$ 10.000, eles atendem de uma forma bastante similar para o cliente, né? As diferenças não são para os leigos, né? As diferenças do equipamento que compensam essa diferença de preço são para usos um tanto quanto específicos que representam um mercado menor. Então, há um padrão de qualidade dos produtos que tem se aproximado muito e o que dificulta, principalmente quando se trata de uma mesma linha de serviços ou de produtos, essa mesma linha, os serviços e os produtos não conseguem se diferenciar em padrão de qualidade tangível, percebido de forma muito grande. E, ao mesmo tempo, nós temos um aumento da concorrência. Nós não temos mercados com monopólios como havia antigamente, ou com poucos players naquele setor, né? A gente tem um crescimento da concorrência grande e os mercados não crescem tão exponencialmente como antes, a maioria dos mercados. O próprio mix de marketing dos concorrentes, eles se aproximam até por conta de análise SWOT, que é sempre realizada, faz com que a apresentação para o cliente em questão de praça, preço, produto, promoção, de um para o outro é muito similar. A gente pega aí o mercado de telefonia móvel e não dá para ver grandes diferenciações entre os grandes players, Vivo, Claro, TIM, né? Os pacotes são similares, os nomes dos diferentes pacotes são similares e o conteúdo deles são muito similares, né? E aí eles acabam tendo que concorrer, às vezes, pelo preço, porque o que se tem feito de produto, de promoção, de praça, é tudo muito similar entre eles. E a gente tem uma necessidade de redução dos custos, principalmente na crise econômica, que não só a gente vive, mas que tem crescido ultimamente. Então, à frente disso, a gente precisa desenvolver relacionamentos para tentar desbalancear esse equilíbrio que existe quando a gente coloca as questões do mix de marketing, do mercado não tão aquecido, de um padrão de qualidade similar, né, que não dá para a gente concorrer mais por meio dessas questões, desses prismas, e aí o relacionamento tem um peso importante na relação de troca com os clientes. E como que ocorre o relacionamento, né? A gente falou aí de etapas de relacionamento. Todos os relacionamentos, eles seguem um raciocínio lógico. Até os relacionamentos que a gente tem, um relacionamento
amoroso, ele vive também num ciclo de vida, e os relacionamentos com os clientes têm um ciclo de vida similar. Então, a gente tem a fase ali do desejo, que é o que a gente chamou de identificação, de conscientização, né? De exploração das opções, né? E aí vem a fase de desenvolvimento de uma relação. Então, você começa a desenvolver a relação, essa relação começa a ser expandida, ela começa a ser mais intensa, ela começa a ser mais fortificada, né? Até que se alcança a maturidade, que é a fase do compromisso. E depois disso, a maioria dos relacionamentos chegam ao rompimento, que é o término do relacionamento. Então, assim como um ciclo de vida de um namoro, que tem a fase de se conhecer, a fase de se aproximar e expandir o relacionamento, os sentimentos, até alcançar uma estabilidade, né, uma relação de interdependência entre as pessoas. E, infelizmente, por um ponto de insatisfação de uma das partes, ou às vezes até de ambas as partes, isso leva a um término. Um relacionamento com o cliente tem essas mesmas fases e demanda um investimento de tempo, um investimento de recursos para a expansão desse relacionamento, para se alcançar essa maturidade do relacionamento. E aí você busca surfar essa onda da criva da onda, né, do ápice da onda, o máximo possível antes de começar a queda do relacionamento. E aí você tem que fazer seus investimentos, né, se dedicar a esse relacionamento para que você mantenha aí essa parábola, esse gráfico no ponto mais alto o mais tempo possível antes de chegar à fase do término. E a fase do término, ela, da mesma forma que o relacionamento mais longo entre pessoas tem um término, o relacionamento mais longo entre uma empresa e uma pessoa também vai ter o mesmo término. Não existe relacionamento eterno, né? O máximo é até que a morte os separe. E o mesmo ocorre com uma relação de empresa e cliente. Você não vai conseguir manter esse cliente eternamente porque o cliente não é eterno. Então, o máximo que você vai conseguir é mantê-lo como seu cliente até a morte. Mas isso já é um grande ganho em mercados tão concorridos, né, com tantas mudanças no macroambiente, tantas mudanças econômicas, legais, políticas, naturais, biológicas, culturais, sociais que a gente está enfrentando, e essas mudanças vêm surgindo cada dia mais rápidas, impactando os nossos relacionamentos de diferentes formas. E que tipo de relacionamento que nós podemos ter enquanto marketing com os nossos clientes de serviço? Quando surgiu o marketing de relacionamento, o primeiro tipo de relacionamento que surgiu foi o relacionamento financeiro. Então, buscou-se reter o cliente por meios financeiros, através de descontos. Então, quem é cliente tem um desconto, né? Então, você veio pela segunda vez, tem um desconto. As instituições de ensino têm muito disso, né? Então, ex-aluno tem desconto, por meio de oferecimento de brindes. Pô, você já é um cliente, você está vindo sempre aqui. Eu tenho um restaurante que eu gosto muito de ir, e quando eu falo que eu gosto muito de ir, eu vou pelo menos 2 vezes por semana. Eu já conheço todos os garçons pelo nome, o proprietário do restaurante, vez ou outra, uma vez por mês, pelo menos, o dono vem e me traz alguma coisa de brinde. Uma garrafa de vinho, um prato para eu experimentar, e não cobra por isso. Então, oferece-se esse tipo de
de benefício, né, de brinde, e as milhas também foram as primeiras formas de relacionamento financeiro. Mas esse tipo de relacionamento financeiro, ele não constrói um relacionamento a longo prazo. Por quê? Porque ele é com base financeira. Com base financeira, qualquer concorrente pode fazer o mesmo. Então, as empresas aéreas descobriram isso rapidamente. Criaram um sistema de milhas para fazer com que os clientes sempre deem preferência a ela, só que as outras companhias aéreas criaram também os seus programas de milha e hoje aquele cliente que viaja bastante, ele tem com certeza o programa de milhas de todas as companhias aéreas. No Brasil, tem da Smiles, tem da Fidelidade Latam, tem da Voe Azul e por aí vai. Então, acaba que você não consegue reter o cliente pelas milhas, né? Ele vai vir sempre pela questão financeira, quando ele achar uma opção melhor em outra companhia, ele não vai pensar duas vezes, porque ele não está fidelizado, ele não tem um relacionamento real com aquela companhia. Então, outras formas de se desenvolver um relacionamento pelas formas sociais e pelos chamados laços estruturais. As sociais são quando você extrapola, externaliza a sua relação. Então, você tenta extrapolar para além das paredes do seu serviço, para além do seu negócio. Então, quando você oferece refeições, ingressos em eventos ou em shows para os seus clientes, né? Você é uma grande agência e você não é um restaurante, mas você oferece jantares para os seus principais clientes. Você dá entradas para jogos de futebol, para espetáculos, né? Então, você proporciona experiências que não estão relacionadas ao seu negócio para o cliente. Elas proporcionam experiências sociais, são externas. Isso é um modo de construir um relacionamento similar ao que pessoas físicas fazem. Amigos, namorados, investem no relacionamento dessa forma. E é o sentimento que essas ações tentam gerar com o cliente. Olha, eu sou alguém para aquela empresa. Eles lembraram de mim, pensaram em mim, eles estão investindo no nosso relacionamento, né? Me oferecendo esses benefícios. E aí, sim, o cliente pensa duas vezes antes de mudar para a concorrência, porque ele tem um relacionamento afetivo, ele teve experiências sociais que trazem boas lembranças, que foram extremamente favoráveis a ele, e ele receia que ele pode perder isso numa mudança de prestador de serviço. Já os laços estruturais são similares aos sociais, mas você faz com algo que esteja diretamente ligado ao seu negócio. É algo interno, de você para o seu cliente, sem você oferecer experiências exteriores, e sim experiências novas interiores ao seu cliente. Então, quando você facilita a vida do seu cliente, né? Ele tem ali um aplicativo, né? Ele tem ali um benefício de, pelo menos, tem a percepção de que ele é favorecido nessa relação, em detrimento dos clientes que não estão em relacionamento, que não são clientes há tanto tempo, né? Você personaliza a embalagem para ele, ou manda um bilhetinho para ele, né? Então, você faz aquela relação de networking, você envia cartão de aniversário,
de Natal. Então, quando você tem uma comunicação que é personalizada, que ele vê que aquilo não é para todos, né, e sim para só alguns clientes como ele. Então, olha, você é um cliente especial, você tem uma garantia estendida em comparação com outros clientes. Você tem facilidades no financiamento em comparação com outros clientes. Isso parece algo financeiro, mas não é, porque o financeiro está ali disposto para todos. E os laços estruturais, você faz isso de forma personalizada, usando o nome da pessoa e mostrando que ele foi meio que escolhido para receber esses benefícios, né? E isso também conta muito, principalmente em alguns mercados, essa atenção especial, esses laços estruturais que são internos, que você não está promovendo experiências externas, né? E sim uma experiência mais intensa entre você, empresa, e ele, cliente. E isso é muito importante, até porque as experiências externas, que são os relacionamentos sociais, você não tem controle sobre eles. Você dá um par de convites para uma peça de teatro e o cliente odeia a peça. Ou durante a peça acontece uma piada de humor negro, ou algo que denigre, que vai contra os valores dele. Você não tem controle sobre isso. E isso vai respingar de uma forma negativa sobre você. Da mesma forma, se você faz um investimento em laços estruturais, mas esse investimento ele não é feito da maneira correta, por exemplo, você escreve o nome errado do cliente, isso vai gerar um ponto negativo. Eu passo muito por isso, né? Meu nome é Kenio, é com K, E, 2 N's, Y e O. E ele quase nunca vem escrito correto. Quando ele vem escrito correto, eu me surpreendo. E isso gera até uma sensação positiva perante aquela empresa, aquela organização. Geralmente, quem não erra o nome é o governo, né? Ou banco, que tem um cadastro bem ligado a CPF, tudo. Mas, por exemplo, quando eu vou num McDonald's que perguntam o meu nome, eu falo outro nome, João, Eduardo, porque eu sei que vão escrever meu nome errado, né? No Starbucks, sei que vão escrever meu nome errado no copo. Então, esses laços estruturais precisam de ter um cuidado a mais, exatamente para que você não erre. Imagina que você vai registrar o nome, você compra um relógio caríssimo, vem a gravação a laser do nome, você vai e faz a gravação a laser errado do nome. Isso gera um transtorno, né? Então, assim como os sociais, você precisa ter esse cuidado de saber qual é a comida que o cliente gosta ou não gosta, para não cometer um agafe de mandá-lo para um restaurante de frutos do mar que ele é alérgico, né, ou mandar ele para um show de sertanejo que ele odeia, ou para assistir um jogo de futebol do Cruzeiro e ele é atleticano, como eu, você precisa de ter acesso à informação e sobre o cliente, precisa conhecer um pouco do cliente. E os laços estruturais, você também tem que tomar um cuidado, porque se a gente fala em personalização, a personalização tem que ser correta para que ele realmente se sinta prestigiado com essa personalização. E qual que é esse processo, né? A gente tem as atividades do marketing de relacionamento, sejam elas sociais, estruturais ou financeiras. E essas atividades que são realizadas, elas geram um ativo no relacionamento, ou seja, elas contam pontos no relacionamento. Então, que pontos que elas contam? Gera uma certa confiança, né? Então, gera um sentimento de confiança, gera o compromisso, e o compromisso é aquilo que a gente viu, né, do cliente começar a ter essa relação de compromisso, de se sentir mesmo em relação, tendo um relacionamento com aquela empresa, né? Gera
normas de reciprocidade, ou seja, o que é uma norma de reciprocidade? A gente está falando de uma troca, né? E você, quando você realiza atividades de relacionamento, o cliente acaba sentindo a necessidade de ser recíproco, e essa reciprocidade vai gerar comportamentos, que é o que a gente vai ver. E gera gratidão. Só que a gratidão, ela tem um gatilho. Só gera o ativo de gratidão quando a atividade de marketing de relacionamento é inesperada. Então, se o cliente já espera aquela atividade de relacionamento, aquilo se torna uma obrigação. E aí não é mais um relacionamento. Então, quando vem como algo inesperado, você não esperava ganhar os ingressos para um show e você ganha, isso gera um sentimento de gratidão, né? Agora, se você esperava ganhar e você ganha, isso não gera nenhum ativo. E quando você esperava ganhar e você não ganha, isso gera uma não satisfação ou até mesmo uma insatisfação. Então, deve-se tomar esse cuidado das atividades do marketing de relacionamento, elas serem inesperadas, não se tornarem obrigações. Eu sei que agora eu mereço isso, eu sei que agora eu tenho direito a isso, porque senão você não vai obter os resultados com aquilo. E isso, e relacionamento, a gente está falando do investimento. Então, ingressos para um show, né, um jantar à luz de velas, né, uma personalização, tudo isso gera um investimento, tudo isso tem um custo. Se esse investimento, esse custo não está obtendo o resultado esperado, então você está desperdiçando recursos. Daí a importância das atividades do marketing de relacionamento não serem esperadas, não se tornarem obrigações, não virem aquela coisa, tá chegando Natal, a empresa tal tem que me dar um panetone, né? Ela me deu ano passado um panetone, tem que me dar um panetone esse ano. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque senão é um custo que não obtém o resultado esperado. E quando você obtém esses resultados de confiança, de compromisso, de normas de reciprocidade e de gratidão, o que isso leva? Leva a comportamentos. Então, a gente tem... Como que ocorre o comportamento? A gente tem uma atitude, tem um afeto, que é o que a gente chama da cognição, e isso leva a um comportamento. Então, os comportamentos mudam entre pessoas, conforme a cognição que elas estão vivendo. Então, a atitude, vamos dizer uma atitude aí. O chefe briga com um funcionário. Isso é uma atitude. Os funcionários, conforme a cognição deles, eles vão ter comportamentos totalmente distintos. Um pode ficar triste, o outro pode ficar bravo, o outro pode assimilar aquela crítica, aquela advertência e melhorar, o outro pode ficar reflexivo. Então, tudo depende da cognição, de como a pessoa se sente perante aquela atitude, né? Então, quando você tem aí os ativos do relacionamento, quais comportamentos que podem ser gerados com base nisso? E esses comportamentos serão reféns dessa cognição. Primeiro, a reciprocidade, né? Poxa, a empresa fez isso para mim sem eu pedir, vou lá comprar de novo. Você se sente em débito e aí você quer compensar esse débito. Então, é uma relação de reciprocidade, né? Você não pode dar ingressos de show para a empresa, mas você pode se sentir recíproco. E como que você age em reciprocidade? Você faz um marketing boca a boca. Então, você fala para outras pessoas que o serviço lá é muito bom, que você recomenda aquele serviço. Você faz um testemunhal, ou seja, um depoimento. Você entra lá no Google e põe o seu testemunhal. Você vai lá no Advisor, né, e recomenda,
né? Você vai dar uma nota no sistema de aplicativos, né? Dizendo que você está satisfeito com aquele serviço, né? Você começa a reduzir a procura por outras alternativas. Então, você pode reduzir até a zero, não procurar outras alternativas, ou começa a olhar menos outras alternativas pela seu relacionamento com aquela. Então, eu falei do restaurante, aí você começa a ser menos sensível a propagandas e a lançamento de novos restaurantes, porque você já é meio que está em relacionamento, está fidelizado a um restaurante, né? Mesmo que estou falando de restaurantes, como você vai em restaurante italiano, você começa a não precisar conhecer os outros restaurantes italianos que você está em relacionamento, está fidelizado naquele restaurante italiano. Quando você pensa em comida italiana, você vai naquele. Quando você pensa em hamburgueria, você já está fidelizado por uma, né? E você começa a ter ser mais insensível às falhas. Então, quando ocorre a falha de um serviço, você já é mais insensível, no sentido de acertar os 99 vezes, tudo bem errar uma vez, acontece. Então, você não vai já pensar em abandonar, em romper o relacionamento com aquela empresa por conta de uma falha. Poxa, hoje vocês me deixaram demorar a me atender. Então, mas tudo bem, não vou deixar de ser cliente de vocês por isso. Hoje eu não estou tão satisfeito com o resultado do serviço, mas tudo bem, eu estive satisfeito todas as outras vezes, vamos tentar melhorar na próxima. Então, você dá um feedback, ou você tolera uma falha, mas você não cogita o rompimento por conta desse comportamento vindo do ativo que foi promovido pelas atividades do marketing de relacionamento. E qual o resultado que você obtém com esses comportamentos do boca a boca, do testemunhal, né, da redução de procura de concorrentes, da compreensão de falhas? Você tem um aumento de vendas, porque você tem aquele cliente de uma forma mais presente, você tem uma diversidade de vendas que você alcança pelo boca a boca, pelo testemunhal. A gente falou que serviço tem um peso grande, as qualidades de credibilidade, então os testemunhais têm um peso grande na tomada de decisão. Com isso, você tem uma maior diversidade de clientes, consequentemente, maior diversidade de vendas. Então, você tem novos consumidores, você tem os clientes fidelizados, eles são mais insensíveis ao aumento dos preços. Então, você pode aumentar um pouco o preço e perde menos clientes. Por eles estarem fidelizados, eles colocam na balança o relacionamento e aquele aumento no raciocínio de custo-benefício, aquele aumento do custo ainda não alcançou a superioridade do benefício, o que faz com que eles se mantenham ali, né? E aí, a questão do aumento, você consegue também, às vezes, aumentar o ticket médio, né? E isso é muito interessante para a empresa. E acessa novos mercados, via boca a boca, testemunhais, você começa a acessar novos públicos e novos mercados por meio das atividades de marketing de relacionamento, sejam elas sociais, estruturais e menos, mas ainda assim as financeiras, que podem promover também bons resultados. E os níveis de comportamento de relacionamento, né? A gente tem aí níveis de fidelidade, de intensidade nesse relacionamento. O nível mais básico, é aquele nível inicial que você procura alcançar, é de intenção de repetição da compra, né? Então, é o bom e velho volte sempre, você quer que o cliente volte. E esse é o nível básico, o nível inicial no relacionamento. O cliente voltou, ele ainda não está fiel, ele ainda não está retido, mas ele está ali repetindo aquela experiência.
ou seja, você correspondeu ou superou as expectativas de satisfação, de percepção de qualidade, o cálculo dele mental de custo-benefício está positivo e ele retornou, né? A segunda fase, mais intensa, mais profunda, é a disposição do cliente em defender os produtos ou os serviços e recomendar a compra, né? Então, quando você vê clientes discutindo, um defendendo uma marca e outro defendendo outra, né? Então, isso aí é a segunda fase de fidelidade, né? O cliente não só recomenda, como quando há certas críticas, ele tenta argumentar em favor da empresa, em favor do serviço. A terceira fase é a disposição em aguardar a resposta da empresa frente ao lançamento da concorrência. Então, é aquela coisa, para consumidores que estão ligados a novidades, a lançamentos, a gente viu esse tipo de comportamento de consumo, e ele está fidelizado, ele vê o lançamento da concorrência, e a primeira coisa que ele pensa, vamos ver qual vai ser a resposta da minha empresa de preferência para esse lançamento. Então, eu falei de Samsung, né? Aí a iPhone lança um celular novo, aí o cliente fidelizado da Samsung já pensa, a Apple lançou um iPhone novo, qual que vai ser a reação da Samsung, o que vem por aí, né? E isso ocorre de uma maneira sistemática. Você, em vez de trair esse relacionamento e ir pela concorrência, mesmo tendo um comportamento de busca por lançamento, você está disposto a aguardar um pouco a resposta da empresa que você está fidelizado para aquele novo lançamento. Então, a próxima etapa, que é a quarta etapa de fidelidade, é a resistência a opiniões adversas, mesmo de especialistas. Então, você está tão fidelizado que você vê um especialista fazendo críticas quanto àquele serviço ou àquela empresa e você discorda da crítica do especialista. Simplesmente discorda. É aquela fase já de amor. A gente vê isso muito na política, né? A gente tem aí uma infinidade de cidadãos que têm políticos de estimação, e aí, mesmo quando o político fala uma asneira, que vem os especialistas mostrarem, não, isso aqui que ele falou é um absurdo, não leve isso a sério, olha, esse remédio não é recomendado, esse tratamento não é comprovado, isso aí é uma asneira, e as pessoas discordam dos especialistas daquela área em defesa daquele político a quem ele é fiel, né? Então, alcançar esse nível de fidelidade para uma empresa também é algo desejado, e tem muitas pessoas que a mesma paixão que tem pelo time de futebol que não pode ser criticado, pelo político que não pode ser criticado, desenvolve esse sentimento, essa fidelidade para algumas marcas, para alguns serviços. Vestem a camisa daquela empresa e defendem ela de uma forma, às vezes, menos racional perante críticas fundamentadas de especialistas. Então, há muitas pessoas que têm essa visão quanto a uma série de serviços ou produtos. E, por fim, quando o cliente está disposto a pagar um preço mais caro, às vezes muito mais caro, porque ele está fidelizado. Há produtos similares, produtos concorrentes, que substituem no mesmo grau de qualidade e tecnologia, e eles preferem se manter fiéis àquela marca e pagarem um preço bem mais caro por estarem fidelizados. Então, aqueles memes, né, da pessoa que vende um olho por conta do novo iPhone, por conta do PlayStation 5, né, e é um sentimento ali de desejo que
leva a pessoa a pagar um preço mais caro por algo e não cogitar a compra de um produto concorrente, porque para ele, no seu sentimento, não há concorrente para aquele produto, não há concorrente para aquele serviço. Então, esse é o sonho, né, do nível de fidelidade para todas as atividades de marketing de relacionamento. E aqui a gente tem o que a gente chama de contínuo estratégico. O que seria esse contínuo estratégico? A gente tem o marketing convencional, que é o marketing transacional. Transacional é no sentido de oferecer transações. É o marketing que simplesmente aponta vantagens e benefícios num produto ou num serviço. Vantagens que podem ser financeiras, que pode ser de desconto, que pode ser de promoção, que pode ser de leve 5 e pague 4. Então, você aponta as vantagens, né? E oferece aí uma possibilidade de transação, de recompensa. O cliente vai ter uma vantagem, vai ter um favorecimento adquirindo esse produto. Esse é o marketing transacional, marketing de venda. Você está vendendo um produto ou serviço. Quando eu falo produto, entra aí o serviço como produto, né? Que é o serviço que é embalado com produto, o serviço que é comercializado, ele é um produto nesse sentido, né? Então, o marketing convencional, marketing transacional é isso, que busca a venda, né? E esse marketing transacional busca uma venda, busca efetuar uma venda, é um marketing de curto prazo. E no outro extremo nós temos o marketing de relacionamento, que busca a construção de um relacionamento a longo prazo, como nós já vimos. Então, a gente tem os bens de consumo não duráveis, esses bens mais simples, eles são muito comuns no marketing transacional, nesse extremo. Quando a gente tem bens de consumo duráveis e bens de consumo que duram mais de 3 anos, o cliente já leva em consideração a questão do relacionamento. Então, só o marketing transacional, só o desconto, só os benefícios não compensam. O cliente necessita de ter um relacionamento para sentir a confiança. Então, um carro, não adianta só o preço do carro ser bom ou o carro ter aqueles acessórios, que é o que vem do marketing transacional. O cliente leva em consideração que, como ele vai passar mais de 3 anos com o carro, que é um bem de consumo durável, ele vai ter um relacionamento. Então, ele vai levar em consideração o grau de relacionamento, que é atendimento, revisão, pós-venda, né, acesso a peças. Então, ele já leva em consideração esse relacionamento. Em bens industriais, que é aqueles bens que têm um alto investimento e tem uma durabilidade muitas vezes acima de 10 anos, você leva em consideração mais ainda o relacionamento. Claro, o desconto, a qualidade do produto, né, os acessórios, tudo isso vai pesar, e o marketing transacional faz isso muito bem. Só que você leva mais em consideração isso, manutenção, apoio, serviço de atendimento ao cliente, né, que está mais relacionado a relacionamento. Isso vai pesando em você. Você vai comprar, você é a Gol e vai comprar aviões, são bens industriais. Você vai pôr esse avião para rodar mais de 10 anos. Só que você tem que ter a certeza de que aquela empresa vai existir daqui a 10 anos. Que ela vai fornecer peça, que ela vai fornecer manual, que ela vai fornecer profissional, que ela vai fornecer treinamento, e você necessita disso, que ela vai te dar acesso a dados, a informações que são importantes, né? Então, existe aí a necessidade de você sentir, de ter essa confiança. E os serviços estão intimamente ligados ao marketing de relacionamento.
não tanto ao marketing transacional. Precisa do marketing transacional? Sim, só que os serviços, pelas características do serviço, de ser executado, são atividades executadas junto ao cliente, tudo isso demanda marketing de relacionamento. Eles são feitos unha e carne, os serviços para o marketing de relacionamento. E aí a importância da gente sempre tentar desenvolver atividades de relacionamento quando se trata de marketing de serviços. E aqui a gente tem esses dois modelos de troca que são tradicionais, o Lost for Good e o Always a Share. O Lost for Good, ele é típico do marketing de relacionamento. O que é o Lost for Good? Você busca criar um relacionamento a longo prazo. Para criar um relacionamento a longo prazo, você faz um investimento, você tem um custo de relacionamento. Tendo esse investimento de relacionamento, você tenta criar barreiras para impedir a perda desse cliente. Porque sendo um relacionamento, se você perde esse cliente dificilmente retorna. Então, imagina que você fez altos investimentos para manter um relacionamento com esse cliente, para manter esse relacionamento na manutenção, né, no ápice da parábola, o máximo de tempo, e quando ao término, esse cliente dificilmente retorna. Então, você perde ele para sempre. Lost for good. Daí, a necessidade de você buscar criar essas barreiras de mudança, ou seja, que o cliente vai sentir que vai ter um custo para ele mudar. Então, banco, no Brasil tem feito muito isso, os bancos privados. Eles vão te pontuando conforme você vai consumindo. E esses pontos vão fazendo com que se reduzem os juros, aumentem seus limites e te oferecem benefícios, cartões, atendimentos prioritários, uma série de outros benefícios. E aí isso vai criando uma barreira de mudança. Você pensa, se eu mudar hoje para um outro banco, eu vou começar um relacionamento do zero e não vou ter todos esses benefícios que eu passei anos ganhando, construindo, merecendo eles aqui neste banco. Então, você criou barreiras. Se ocorre um problema de insatisfação, de erro, que gera aquela avaliação que promove o rompimento, o que ocorre com esse cliente? Você vai perder para sempre. Ele vai para outro e provavelmente não irá retornar. Então, plano de saúde procura fazer isso. Seguro de carro procura realizar isso, né? Então, de dar assistência quando precisa. Descontos que são graduais, se mantendo na seguradora. Então, vai tentando construir um relacionamento de forma a você não cogitar ou ter uma dificuldade de pensar em mudar de seguradora pela perda que você vai ter do que você adquiriu ao longo dos anos de relacionamento. Então, o marketing de relacionamento, ele leva isso em consideração. Alto investimento em relacionamento, porque você tem um cliente fidelizado e você tem que criar essas barreiras para evitar com que ele toma a decisão de sair muito facilmente. O always a share, ou seja, sempre um pedaço, é quando o cliente tem baixo custo de mudança. A gente dá um exemplo das companhias aéreas. Né? Ele pode mudar a qualquer hora. O que você quer dele sempre tenha um pedaço ali na carteira dele, sempre possa ter um pedaço dos recursos dele,
do investimento dele, possa sempre ele voltar a ser seu cliente. Então, ele vai e volta, vai para a concorrência e volta. Ele não te descarta para sempre, né? E você está sempre ali tendo uma fatia do market dele, do mercado de consumo dele, né? Então, você faz um marketing de relacionamento exatamente com baixos investimentos para garantir o retorno dele. Então, você não arrisca muito sua margem de investimentos naquele cliente e faz, em paralelo a isso, um investimento de marketing transacional, sempre tentando atrair o cliente pelo meio transacional, que é o meio convencional de promoções, de novos produtos, de preços, né, e por aí vai. Então, para alguns mercados, para alguns setores, você tem um mercado de always a share, loja de departamento. Quem vai na Renner, vai na C&A, vai na Riachuelo. Então, você não se preocupa dele ir nas outras. Você quer que ele venha sempre em você. Então, você faz um cartão de fidelidade, oferece uma margem para ele, busca construir um relacionamento, geralmente baseado em atividades financeiras, de forma a você ter sempre uma fatia daquele cliente, né, de estar sempre retornando. Diferente daquelas que, como foi dito, seguradora, plano de saúde, carro, marca de carro, que aí você, concessionária, né, montadora, você começa a valorizar bastante aquela marca, aquele carro usado da mesma marca para manter ele na marca. Então você tenta fazer um investimento alto financeiro porque o consumo dele é um consumo alto, monetariamente falando, então você tenta mantê-lo porque a perda pode ser uma perda para sempre, né? E daí a importância da gente ter. A gente olha aí, a gente deu outros exemplos educacionais, né, em outras aulas. O aluno que faz a graduação na faculdade e ele muda de faculdade, ele tem as barreiras, né, de aproveitamento das disciplinas e tudo, mas hoje tem a concorrência muito alta e muitas vezes ele consegue aproveitar todas as disciplinas para fazer o restante do curso em outra instituição. Ele é lost for good. Se você não consegue segurá-lo, você vai perdê-lo para sempre. É raro, se não for, talvez ninguém nunca viu um aluno que foi para outra faculdade e voltou para a faculdade de origem, né? Então, porque quando ele rompe esse relacionamento, que é de anos e de alto investimento financeiro, ele rompe esse relacionamento para sempre. É porque já houve o ciclo de vida daquele relacionamento e houve um rompimento e ele vai para a concorrência. Daí a importância da gente verificar como mesclar o marketing transacional ou o marketing convencional com o marketing de relacionamento e saber até onde que vai o nosso investimento do marketing de relacionamento. Eu dei o exemplo lá do restaurante que eu gosto de ir. O dono do restaurante não vai ficar me dando ingresso para show de R$300, porque o ticket médio meu não corresponde a isso, porque ele é um mercado always a share. Ele sabe que eu não vou só nesse restaurante o resto da minha vida, que eu vou em outros restaurantes. Então, ele só quer que eu volte lá às vezes. E aí ele consegue mesclar com o marketing de relacionamento de baixo investimento e, principalmente, oferecendo atividades financeiras, recompensas financeiras, que é algo que não tem um custo tão elevado. E quais são os passos importantes para a gente desenvolver um marketing de relacionamento? Primeiro, marketing de relacionamento demanda conhecer o cliente. Não existe um relacionamento com quem você não conhece. Então, você precisa segmentar, separar seus clientes por segmentos e personalizar o atendimento para os clientes.
Então, as pessoas, nós vivemos em tribos, né, sociologicamente falando. Então, você consegue segmentar as pessoas, e a gente já viu segmentação, as diferentes formas, demográfica, geográfica, psicográfica, né, então, comportamental. Então, você consegue segmentar os clientes de N grupos diferentes e consegue, para esses grupos, ter um atendimento voltado para o segmento e personalizar o atendimento conforme as pessoas. E aí você vai segmentar de diferentes formas que a gente vai ver mais para frente. Você precisa incentivar o retorno, não é só o volte sempre no final do atendimento, mas incentivar o retorno, é mandar um e-mail se o cliente autorizou isso. Olha, já tem tanto tempo que você não vem aqui, a gente tem algo novo aqui para você, vem aqui, você não vai se arrepender e por aí vai. Né? Isso tem que ser feito de uma forma contínua, sistemática, não é só no Natal que você vai lembrar do cliente, não é só no aniversário dele que você vai mandar um e-mail de parabéns. Tem que ser uma relação contínua, tem que ser uma relação sistemática. Você precisa monitorar os resultados para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. É aquele comportamento incremental para que você vá incrementando o seu marketing de relacionamento. E você precisa ouvir o cliente. Ouvir o cliente não é só ter um canal para o cliente registrar sugestões, críticas e reclamações. Ele precisa ter uma resposta. Você tem que ouvi-lo. E se você vai ouvi-lo, você tem que respondê-lo. Eu te ouvi. Eu estou levando isso em consideração. Desculpe-me pela situação e coisas desse tipo. Quais são as vantagens da gente fazer esse investimento em marketing de relacionamento em serviço? Primeiro, você tem um maior controle. Você tem uma maior influência sobre os clientes, porque você conhece melhor os clientes são clientes que retornam, né? E aí você vai criando barreiras à concorrência por meio das atividades de marketing de relacionamento. Conforme maior o ticket médio, o investimento dos clientes, maior a barreira que você precisa criar, porque seria um setor de lost for good. Segundo, é um processo de aprendizagem. Quanto mais você conhece o cliente, mais você vai conhecendo o mercado, mais você conhece os produtos e serviços, né, e os processos, e você vai desenvolvendo isso. Você vai conseguindo oferecer serviços que são mais personalizados para os clientes, enquanto você conhece melhor os clientes, né? E você vai aprimorando os processos das atividades de marketing de relacionamento conforme você vai verificando os resultados dessas atividades. Você tem mais eficiência, você pode reduzir os custos de atração, os custos de transação, que são de promoção, de baixa preço, você reduz esses custos, porque você vai ter um recurso do cliente que retorna, que te permite reduzir esses custos. Ou seja, você gasta menos para obter mais. Você tem uma maior estabilidade, porque se você tem um consumo que é baseado em clientes retidos, em clientes fiéis, você tem um consumo certo. Se você tem um consumo certo, você tem aí um faturamento previsto por conta dos clientes fiéis. Aí os clientes que não são fiéis são uma variável, mas você tem ali um faturamento quase que fixo graças a essa fidelização de clientes. Isso te traz uma estabilidade, um fluxo de caixa que é positivo para você trabalhar. E você alcança legitimidade, né? Então, um relacionamento com clientes, com depoimentos dos clientes, testemunhais, que a gente chama, com testemunhais de clientes de elite. Você vai gerando uma legitimidade, uma credibilidade que permite você a reter, a fidelizar mais e mais clientes. E como que você pode fazer isso? Porque até que a gente falou na parte teórica. Você pode fazer isso por meio de CRM. Muita gente hoje confunde Big Data com CRM. O CRM é quando você usa uma ferramenta tecnológica, um sistema, que vai tratar
de realizar o seu relacionamento com o cliente. Então, toda a informação de contato com o cliente, seja ele ativo ou receptivo, ou seja, as compras que o cliente fez, os contatos que o cliente realizou e os contatos que você, empresa, realizou para o cliente, são registrados. Com isso, você identifica uma série de fatores. Você identifica as necessidades do cliente, você consegue segmentá-lo, você consegue oferecer um valor melhor conforme os interesses do cliente, né? E assim você pode fidelizá-lo, pode aumentar o seu ticket médio e reduzir os seus custos para atração, seus custos de propaganda atrativa, seus custos de vendas. Por que você pode, como que você pode fazer isso? Se você sabe do cliente as informações, se você conhece o cliente, e você tem as informações dele de compra, você consegue oferecer para ele exatamente o que ele precisa. E a gente vai ver isso agora, né? O CRM, ele mensura hábitos de consumo. Então, você consegue verificar se o cliente, o que ele consome, quando que ele consome, que são os pontos de frequência. Ele vai uma vez por dia, uma vez por semana. Se é uma vez por semana, é em algum dia específico. Ele vai num horário específico. Ele vai na hora do almoço, depois do expediente, à noite. Você consegue verificar esses hábitos. Quais os tipos de produtos ou serviços que ele consome. Se são produtos ou serviços que estão relacionados a produtos. Você tem as informações de cor, de tamanho, de estilo. Então, você pode ofertar para ele coisas com base nessas informações. Cor, o tamanho dele, o estilo dele, né? Os tipos de produtos, ou seja, de serviços que ele consome. Né? Então, você pode bolar promoções, bolar comunicações que sejam oferecendo exatamente aquilo que você sabe que ele vai gostar ou que ele está precisando, né? E com isso você consegue aumentar o ticket médio. De que forma? Oferecendo coisas que estão diretamente relacionadas. O CRM permite isso. Ele vai indicar que uma pessoa que consome o serviço X, elas também costumam consumir o serviço Y. E aí, quando o cliente, você oferece o serviço X para ele, você já informa ele da disponibilidade do serviço Y. Eu dei o exemplo hoje da minha ida na Samsung. Então, ontem, quando eu fui na Samsung levar o celular quebrado, eles já me ofereceram a tal da capa protetora de vidro que reduz os riscos do celular quebrar novamente. Então, eles sabem que há uma grande chance de quem leva o celular com o display quebrado e de adquirir essa capa, já que quebrou por não ter essa capa. Eles vão oferecer o conserto, mas vão oferecer essa película de vidro protetora que vai reduzir a chance de eu quebrar esse celular da mesma forma novamente. Então, isso é uma forma simplista. Você sabe que tal serviço leva ao consumo de tal produto e você oferece esse produto. Não é algo da Samsung, né? A película de vidro, mas que eles oferecem para aumentar o ticket médio. Então, muitos serviços podem explorar essa questão, né? De ter ali os produtos acessórios ou serviços acessórios que vão colaborar ali para o aumento do ticket médio, e isso é de extrema importância. E o CRM, ele colabora muito nesse sentido, né, de conseguir identificar os desejos, os anseios, as necessidades do cliente, a periodicidade dele,
né? E aí ter um alerta de quando era para ele ter vindo e não veio, né? De quando era para ele ter consumido mais e consumiu menos, de uma mudança de comportamento de consumo, né? E poder ofertar para ele os serviços, os produtos, conforme você sabe que é o interesse dele em questão das preferências, né? De temas, de assuntos, né? De cores, de tamanhos e por aí vai. Então, é um atendimento que é personalizável, que você alcança a personalização de um pequeno estabelecimento, mas de uma escala bem maior. O que eu digo com um pequeno estabelecimento? Eu vim do interior de Minas. E lá era comum, quando eu queria, por exemplo, comprar uma calça jeans, ligar numa loja e pedir. Estou atrás de uma calça. E mandarem para minha residência 10, 15 calças no meu tamanho e no modelo que eu gostava. Porque a vendedora da loja já me conhecia, sabia quem eu era, sabia as calças que eu já tinha comprado lá. Então ela tinha condições de mandar os tamanhos e os modelos que eram compatíveis com as minhas compras anteriores. Isso é marketing de relacionamento. Então, o produto ia até mim e um produto que estava compatível com o meu consumo anterior. Só que fazer isso em larga escala, você não tem condições de fazer isso com pessoas, mas tem condições de fazer isso com programas. E o CRM é exatamente para isso. É diferente do Big Data. O Big Data, o CRM ele é alimentado com informações dos contatos e relações do cliente com a empresa. Então, o CRM ele começa a partir da primeira compra do cliente e vai sendo alimentado pelos contatos ativos e receptivos do cliente com a empresa e principalmente o consumo do cliente. E aí você começa a gerar, com os dados que estão sendo ali cruzados, os resultados necessários. O Big Data, você geralmente é utilizado anterior ao consumo. Então, você consegue mapear com informações externas, pode ser também internas, mas geralmente externas, quem que é seu público-alvo. E funilar o seu público-alvo, para alcançar seu público-alvo. Então, você, às vezes, pode fazer algo casado, Big Data com CRM. Mas marketing de relacionamento é CRM. E é importante trabalhar o CRM da forma correta. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas nesse curso livre de marketing de serviços em comunicação. Eu vou disponibilizar aí para o IDP carregar essa apresentação para os alunos que se interessarem. E se alguém tiver alguma dúvida, não só dessa aula, mas de qualquer outra, de qualquer conteúdo que foi aqui abordado, eu estou à disposição.